Eles dizem que se as plataformas deixarem de ofertar o serviço, vai haver desemprego. Como vai haver desemprego se não há emprego, uma vez que quem trabalha no Uber não é empregado da Uber, uma vez que não há vínculo? Será o fim do Uber, do iFood, de aplicativos de transporte, de aplicativos de entrega no Brasil, graças a um projeto de lei complementar que foi enviado agora ao Congresso Nacional pelo presidente Lula? Vamos falar sobre todas as consequências para o trabalhador, para as empresas e especialmente para o consumidor desse projeto de destruição dos aplicativos de entrega e de transporte individual que o Lula mandou para o Congresso Nacional e que eu já adianto para vocês, nós vamos trabalhar para barrar, nós vamos obstruir, nós vamos trabalhar para ganhar o máximo de tempo possível para que você que me assiste, que é uma pessoa engajada politicamente, ajude a mobilizar a sociedade junto comigo, junto com o Movimento Brasil Livre, para que a gente sensibilize os deputados a barrarem esse projeto ou, no mínimo, diminuir os danos para a gente evitar que todos esses aplicativos saiam do nosso país e a gente tenha um prejuízo imenso para a nossa economia, deixando milhões de pessoas que são empregadas direta ou indiretamente por esses aplicativos desempregadas. Eu acho muito massa o cinismo dessa galera, né? O cinismo. Então, assim, tá tudo errado o que ele falou. Tá tudo errado. Mas, no fundo, eu não sei se a gente não tem que colar com eles, impedir que isso de fato se concretize, que isso avance. Porque pode ser que, embora tenha ali sim algumas garantias garantidas, com perdão aqui da redundância, né? Só que ao mesmo tempo, também há uma institucionalização de uma jornada de trabalho de 12 horas, há uma institucionalização da ausência do vínculo empregatício, que é uma bandeira importantíssima, talvez a mais importante, quando se trata de regulamentação desse tipo de serviço. Então, assim, não sei se não vai ser a primeira vez que nós estaremos junto com Kim Kataguiri. Olha aí, hein? Mas tem pegadinha aí, tá? A questão é política. Talvez eles possam estar querendo apenas mexer ainda mais nessa proposta, porque vamos entender uma coisinha para começo de conversa, tá, gente? Essa proposta que foi encaminhada, ela vem sendo discutida, tá, com as plataformas dos aplicativos já há bastante tempo. E é uma proposta consensual que está sendo encaminhada. O que eu estou querendo dizer? Não só a Uber não vai sair do Brasil por causa da proposta, como a Uber participou da elaboração desta proposta. Tá? E nós vamos falar aqui ao longo do React o porquê que eles estão abrindo mão de algumas coisinhas, tá? Que a gente pode sim chamar de migalhas, em nome de garantias para o futuro. Tá? Então, tá tudo errado o que o Kim está falando aqui. Não vai sair a Uber. Inclusive, é uma proposta consensual, e mesmo se saísse, isso jamais seria um problema. Montar esse tipo de estrutura para esse tipo de aplicativo, para substituir, né, o que a Uber faz, é um processo relativamente simples. Tá? Então, assim, não venham com esse terrorismo. Não vão sair, a proposta é boa para eles, e mesmo se eles fossem sair, caso da proposta não fosse tão boa, seria fácil, não seria problema nenhum, a demanda não desapareceria, e o que cria os empregos não são os capitalistas, as companhias, as plataformas, é a demanda. Há uma demanda por entregas, essa demanda é crescente na atual organização do capitalismo, não é nem necessário, na maior parte do Brasil, isso sequer é utilizado em larga escala, isso é mais presente nos centros urbanos. Então, assim, tem muita coisa, está tudo errado o que ele falou, mas vamos ouvir mais um pouquinho e aos poucos a gente vai destrinchando essa história. Pois muito bem, o governo Lula mandou um projeto para a Câmara dos Deputados para regulamentar os aplicativos iFood, Uber, 99, né, e por aí vai, aqui no nosso país, dado que a Justiça Trabalhista, o Tribunal Superior de Trabalho, já tomou a decisão de considerar como uma decisão absolutamente correta e em linha com o que acontece na maior parte dos países desenvolvidos, o trabalhador que presta serviço para esses aplicativos como um trabalhador autônomo, ou seja, em reconhecer que não há vínculo empregatício, né, que não há a subordinação necessária para ter um vínculo empregatício. Isso aí é uma meia-verdade, tá? Essa é uma discussão e esse é um dos pontos importantes para a gente entender desse debate. A discussão sobre regulamentação desse tipo de trabalho, ela é inevitável. Inevitável. Então é aquela coisa, as plataformas,
elas podendo, elas vão correr na frente para articular essas negociações com os governos, a fim de entregar algumas coisinhas para que elas não precisem entregar muito mais quando esse tensionamento for maior. Já existe no mundo desenvolvido decisões diferentes dessas que o Kim Kataguiri está aqui defendendo, no sentido oposto. Existem centenas de demandas judiciais no Supremo Tribunal Federal, inclusive para avaliar essa questão do vínculo empregatício ou não. Seria muito importante que a gente conseguisse essa demanda. Essa é provavelmente a demanda mais importante, que seria algo que garantiria ao trabalhador, de fato, uma proteção. Tá? E, ao mesmo tempo, é uma contradição, porque eles dizem que se as plataformas deixarem de ofertar o serviço, vai haver desemprego. Como vai haver desemprego se não há emprego, uma vez que quem trabalha no Uber não é empregado da Uber, uma vez que não há vínculo? O fato é que, independente da forma formal, com perdão da redundância aqui, desse vínculo, há sim necessariamente um vínculo, né? Onde, para que a plataforma ofereça o serviço, necessariamente há a figura do trabalhador, que empresta não só a sua força de trabalho ao serviço, como toda a ferramenta necessária para a execução do trabalho. Então, o carro, o combustível, o seguro do carro, o desgaste do carro. Tudo isso tem que ser pago pelo que o trabalhador recebe da plataforma, além da sua própria seguridade, né? Que até existem alguns mecanismos de proteção nessas plataformas, porém são insuficientes e muitas vezes estão ali apenas para inglês ver, porque é muito difícil de acionar. O projeto até avança um pouquinho nesse sentido, mas é aquilo que eu estou tentando mostrar para vocês. O projeto permitiu que se avançasse um pouquinho nesse sentido, o projeto permitiu que se avançasse um pouquinho na questão do mínimo garantido, mas que na realidade nem vai fazer muita diferença. Por quê? Porque essas horas trabalhadas, segundo o que está no projeto, é apenas as horas com passageiros, não aquelas horas que o Uber está ali procurando o passageiro, mas que ele de fato já está trabalhando. Então, se você juntar o número de corridas necessárias para fechar o total de horas, que vão ali de 8 até 12 horas, e isso é muito perigoso, porque está rolando aí uma institucionalização de uma jornada de trabalho de 12 horas, tá? O que não é o consolidado na nossa legislação trabalhista. Então isso aí já é uma precarização sendo oficializada. Dentro dessa precarização, não vai haver uma remuneração normalmente inferior ao mínimo que já está ali acordado. Então é meio que uma ilusão esse mínimo que está ali acordado. Então, não é uma grande vitória esse mínimo, não é uma grande vitória a questão da limitação da jornada, porque pense, 12 horas, que é o limite de jornada com passageiros, vai fazer com que o motorista de Uber fique 14 horas, 15, 16 horas trabalhando. Isso é desumano, né? Isso é pré-legislações trabalhistas. A postura das plataformas remonta muito o que estava acontecendo no momento das regulamentações do mercado de trabalho pós-revolução industrial. Um exemplo clássico que a gente pode dar para entender o que eu estou tentando dizer é o seguinte: é errado a gente dizer que o Vargas nos deu, né, as leis trabalhistas. Não, aquilo era uma pauta quentíssima da época. A Europa já estava com essa discussão muito quente. Já haviam articulações, formatação de sindicatos, empoderamento da organização dos trabalhadores, fantasma comunista, tudo isso acontecia. E aí o que era o objetivo de muitos capitalistas da época? Ora, vamos nós fazer essa regulamentação antes que o povo faça. É mais ou menos a mesma dinâmica. Vamos tolerar uma regulamentação agora, antes que fique impossível a gente conseguir uma regulamentação tão branda e que nos dê tantas garantias. Porque a partir do momento que isso for aprovado,
toda a centena de demandas judiciais que estão lá no STF para, inclusive, avalizar ou não essa questão do vínculo entre plataforma e trabalhador, tudo isso vai por água abaixo. Tudo isso vai ser enterrado por força de lei. Então essa é a dinâmica, tá, gente? Não tem avanço, não. Não tem avanço, não. Tem uma propaganda do governo de um lado e uma estratégia das plataformas de outro para que se consiga uma regulamentação muito branda e que favorece, no final das contas, as plataformas. E ainda abre margem para uma série de manobras muito perigosas.